Você sabe que assim, né? Eu pouco acompanhei, já tinha te visto, né? Pela TV, Legendários, ou antes MTV, mas eu sou da época de MTV 1990, Astrid, Zeca Sim, a primeira Camargo, geração. Cuca, Maria Paula, Gastão, Fúria Metal, essas coisas todas, mas pouco vi você na TV, né? Eu me conectei com você nos podcasts, né? Na Que verdade, né? legal. E vi você do Flow, vi você no Inteligência do Vilela, né? Eu falei, puta, cara, eu conectei com os temas, né? Com a profundidade, e aí eu fui ver o Sistema Solar. O meu ponto de contato inicial foi nos podcasts mainstreams, e depois a gente fala Legal. sobre isso. E aí eu cheguei no Sistema Solar e vi, cara, que papo legal, né? E aí, o que eu percebo, né, cara? Você deixa muito claro que parece que o seu podcast foi quase que uma retomada sua com a paixão de criar, né? Fala um pouco sobre isso, cara. Cara, eu acho que foi uma retomada de carreira, assim, eu considero que foi uma renovação na minha carreira, assim, né? A gente precisa se renovar, eu como apresentador precisava me renovar, e é muito, e o que eu penso é muito dentro disso que você acabou de falar, né? Ou seja, você se conectou comigo na minha nova, né? Na minha terceira onda, digamos assim. Sua nova encarnação. Artística, exatamente. Então, assim, se eu não tivesse a nova encarnação, muito provavelmente a gente não teria se conectado, entendeu? Então, quando eu vou para o podcast, eu vou precisando de uma nova ferramenta, ou seja, uma nova plataforma para me comunicar, e eu achei no podcast uma plataforma que tinha muito, que acho que tinha muito a minha cara, que eu podia... Nossa, eu me vi muito no podcast desde o começo, assim, pensando nessa linha mais televisiva, né? Porque aí que tá, assim, eu penso o podcast de maneira híbrida, assim, né? Como você falou, com imagem, penso ele de maneira televisiva, penso ele de maneira de streaming, não penso ele só no YouTube. Não acho que podcast de imagem só tem que estar no YouTube, entendeu? Eu acho que ele multiformato. tem que estar Exato, e as plataformas grandes têm que começar a explorar isso em algum momento e tal, mas eu acho que existe aí um processo e isso vai acontecer em algum momento. Mas então é isso, assim, o podcast ele surge como plataforma e como espaço de comunicação, porque eu precisava me comunicar, eu precisava falar, não adiantava mais, sabe, uma coisa seria você se conectar com o meu trabalho através do meu Instagram, através de fotos, outra coisa é você se conectar com o meu trabalho no Flow, no Podpah, no Flow, eu falando lá durante 2 horas. Você se conectou com o que eu falei. Você se conectou com as minhas palavras, com os meus pensamentos. Então, assim, é isso que eu precisava, cara. É difícil, a gente passa altos e baixos na carreira e tal. Eu quero ter uma carreira de apresentador, de comunicador. Então, assim, eu tava, desesperado, precisando de um lugar novo. E o podcast apareceu. E ele salva a minha vida, assim, né, cara, em vários sentidos, assim, artístico, pessoal. É uma realização muito legal, assim. O Sistema Solar, ele é uma realização. Você sabe que é engraçado, né? Que para mim foi um pouco disso, né? Tem uma carreira como empreendedor na área de tecnologia, tem uma agência digital, né? Enfim, outros projetos, sou advisor de startup e tal, mas eu parei em 2015 o podcast, né? E a falta de. E eu fui envolvido por N projetos de agência, de publicidade, e cara, você vai ficando meio cinza, né, com o tempo, né, cara? E aí, na pandemia, eu falei, eu vou voltar a criar, né? Eu voltei a praticar muito esporte. Fitness, eu sempre fui muito adepto de musculação e tal. E aí veio a energia e a vontade de voltar a criar e criei um podcast novo, né, num formato de live, que era o que dava para fazer agora, né, era o viável. E, cara, é engraçado que você começa com um propósito e outras portas vão se abrindo quando você volta a criar, né? Primeiro eu tive uma síndrome do impostor, que eu não sabia se ao fazer se ia pegar, né, se o raio ia cair no lugar, né, mas eu estava mais preocupado em criar e com... Vamos na jornada e ver o que acontece, né? E daí as coisas foram acontecendo, né? Para você foi assim também? Foi, cara. Eu também me boicotei durante muito tempo. Olhava muito para o lado, sabe? Sentia muito o peso de críticas, o peso de olhares. Às vezes a crítica não precisava nem ser dita, você sentia. Tem uma coisa também da... Às vezes é no silêncio, né? Às Isso. vezes é no silêncio. Exatamente. E você percebe, assim, sabe? E aí tem uma coisa também do nosso meio, assim, do meio artístico e tal, que tem uma coisa que eu, quando eu era mais novo, eu acreditava muito de que a gente se ajudaria nos projetos e que todo mundo caminharia junto e tal. Eu sempre fui um cara de esportes, do futebol, então sempre fui um cara de grupo e tal. E fui percebendo com o tempo que não era bem assim, e que às vezes o ego entra em jogo também, às vezes... Artistas próximos a você, que você acha que quando precisar de uma ajuda em um projeto independente vão te ajudar, acabam não te ajudando, e isso te gera uma frustração. E aí você começa...
Não, sabe por quê? Porque você tem todo o direito, entendeu? De apoiar ou não, assim, ninguém precisa, não existe essa obrigação, entendeu? Eu acho que isso é feito quando as relações são realmente mais profundas. Mas, cara, com o tempo eu fui deixando de lado a questão de me boicotar por algumas posições artísticas, entendeu? Ah, você tá aqui, você tá ali, você tá fazendo isso. Né, cara, quando eu comecei a fazer podcast ali, em 2018, muita gente ainda do meio, que tava, de repente, bem ali no meio, em um momento bom, olhou pra mim e fez nossa, que é isso? Nossa, não sei o que, sabe? Esse olhar que fim, hein? Que fim que você levou, hein? Isso, exatamente. E esse olhar que antes me destruía, não me destrói mais, assim, na época, você falou de esportes, cara, no meio desse processo, assim, de descoberta do podcast, eu comecei jiu-jitsu, eu comecei a fazer jiu-jitsu. E teve uma transformação muito grande para mim, principalmente para resistir a pressões, assim, e eu acho que tudo culminou, eu acho que teve um momento abençoado aí na vida que tudo calhou junto, assim, e eu estive sem olhar para os lados, sem me afundar com olhares ali, ou com esses pensamentos do que fim e tal, e, cara, e acreditei, porque eu sinto que eu tive uma visão, eu vislumbrei que o podcast, ele cresceria, isso é fato, eu não fui ali meio que, eu fui porque eu tinha muita certeza, eu estava observando o movimento nos Estados Unidos e tinha muita certeza que esse movimento aqui ele ia acontecer a partir do momento que a internet abraçasse o podcast. Muitas dessas pessoas hoje em dia estão por aí, eu às vezes ajudo a fazer um podcast, estão começando no meio do podcast e tal, tem essa ironia, mas é uma ironia para mim, assim, sabe? Que eu guardo para mim, dou risada para mim e sigo adiante, assim, eu acho que isso não tem que ser dito assim, né? Mas você, cara, você vai entendendo. E quando eu digo que eu sou muito feliz hoje em dia fazendo podcast, é por causa disso tudo, assim, por ter sido uma aposta certeira, né? Também, quem sou eu para dizer certeira, assim, mas tipo, tá dando certo. Realmente no passado explodiu por causa dos podcasts grandes aí, mainstreams e tal. Então eu fico feliz, cara.